Boa noite a todos. Por favor, já pegam alguém só o link para jogar nos grupos, que o pessoal vai chegando. Bom, enquanto isso, já vou dar os recados então, já passando os recados. O primeiro deles, nosso próximo trabalho será no dia 8, não sábado agora, mas sim no próximo, no sábado do dia 8, que será toque de esquerda às 18h30. Sempre o mesmo horário. Olha o som do celular, gente. Dá uma diminuída, por favor, senão vai começar a tocar. Então, às 18h30, toque de esquerda, tá? Não sábado agora, no próximo dia 8, tá bom? Já vou mandar também já no grupo e já vou postar também aí no Instagram já o calendário também já de junho. Então, assim, vocês já conseguem se programar. A respeito dos livros, tanto Um Novo Olhar como Além do Olhar, estão pela editorahercules.com.br, então entra lá no site para comprar, tanto o livro físico quanto o e-book, só entrar no site editorahercules.com.br, pois lá você acha, você consegue comprar o livro. Bom, vamos ao assunto de hoje, já divulguei antes, estou tentando sempre um dia antes já divulgar o que eu vou falar, para que vocês já vão também se interessando, vendo e para surgir também perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês já vão se preparando para poder, diante da live agora, diante da nossa aula de hoje, vocês já consigam perguntar algumas coisas, algumas dúvidas e tirar mesmo alguma informação. O assunto de justamente falar sobre Quimbanda é porque muitos vieram me perguntar, pô, mas você já falou sobre Jurema, você já falou sobre Umbanda, você falou sobre Candomblé Angola, você falou sobre Candomblé Jeje, ou seja, vários assuntos. Quem quiser só ver as lives anteriores, se eu não me engano tem mais de 40 vídeos, também tem o canal do YouTube, tá? Então é só entrar lá no canal do YouTube. Eu vou deixar o link embaixo, que não todas, mas uma grande parte dessas aulas, dessas nossas reuniões, também estão pelo YouTube. Já, a gente fez um canal lá, o Leia G fez um canal e tá lá. Então dá pra também acessar por ali, tá, gente? Então, e aí pergunta, pô, mas você nunca falou sobre Quimbanda? Você nunca comentou justamente esse assunto? Engraçado, é verdade, nunca comentei. Escrevi algumas coisas só para não perder um pouco o contexto, para dentro dessa cronologia, para se entender essa ideia. E antes de começar, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês têm ideia, o que vocês imaginam que é? Porque existe uma mistificação em cima desse nome, um conceito completamente equivocado. Acredito que se de 10 pessoas perguntarem o que é a Quimbanda, eu acredito que os 10 vão falar o que não seja. Os 10 vão errar. Então, assim, talvez 9,9 erre. Talvez 0,1% consiga acertar exatamente o que é, de onde vem, o que representa. E não hoje essa Quimbanda moderna que hoje se existe, que o Rio Grande do Sul trouxe e acabou sendo a mais conhecida. Mas para não dar spoiler antes, o que vocês acreditam? Quando se fala a palavra ou vem Quimbanda na tua mente, qual que é a primeira imagem, assim, ideia, pensamento, narrativa que vem em relação a isso? Exu. É a primeira coisa que vem. Exu. O que mais? Hã? Magia negra, magia escura, exato. O que mais vem em ideia? Sim. Mas geralmente a associação sempre vem com algo ruim, algo pejorativo, negativo, a maldade, exatamente. Bom, então isso é o que, por isso que eu falei, isso 99,9% das pessoas, elas enxergam dessa forma, elas reconhecem dessa forma e elas têm essa visão. E é justamente isso que eu quero mostrar o quanto essas pessoas, esses tatas que trabalham com isso, ou seja, os tatas quimbandas que vêm, não são realmente tatas quimbandas. Não fazem parte do que representa essa religião. Primeira coisa, não tem como a gente desassociar a Quimbanda da Umbanda. Primeiro passo. Segundo, representar o que é e o nome. A Quimbanda em si, no tanto que se você vê o nome Quimbanda e o nome Umbanda, está muito próximo um do outro. A raiz praticamente é a mesma. Enquanto a Umbanda, claro, a Umbanda quando ela nasce não tinha o U, porque ambas
elas nascem, claro, tem uma raiz, vamos dizer assim, do povo africano de matrizes, não de matriz africana. Estamos falando de matrizes africanas, no plural. Por quê? Porque estamos falando de uma região específica, que é a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, ou seja, estamos falando ali de pelo menos 20 países. Nós estamos falando de mais de 500 povos e mais de 1000 línguas, que é o povo banto. Hoje, quando a gente fala o povo banto, que é esse plural de homens que existe, a ideia de banto que vem é somente Angola. É o povo angoleiro, é Angola, porque é onde ficou mais forte, ficou mais conceituado. Mas em cima, no Congo, era muito forte também o banto, que era muito, assim, um momento muito... E se você pega desde a parte de baixo do Saara até a África do Sul, Madagascar, toda aquela região representa os povos bantus. Então não é uma região específica. Então por isso que o primeiro passo é falar, não é uma matriz africana. Vem de matrizes, porque é uma junção e conhecimento que foi se moldando, que foi se agregando, de mais ou menos mais de 500 povos. E mais de 1000 línguas, onde todas, claro, Kibanto, Banto, Kikongo, Kibundo, tem vários idiomas que foram se encaixando, que foram se encontrando, e dentro desse encontro acabaram, claro, nascendo. Então, se você pega a raiz Umbanda, que é sem U, é só M, né, que é o M-banda, Mbanda, significa cura. A Umbanda ela nasce justamente com esse objetivo de cura, de curador. O Kim é o grande. Então, Kimbanda é a grande cura, ou o grande curador. Então, a Kimbanda, quando ela nasce, que eram os antigos quimbandeiros, que nasceram nessa região banto da África subsaariana, que hoje em dia quase não existe mais, eles eram o mais próximo possível do que hoje a gente conhece que seria a pagelança. Então esses tatas quimbandas, eles trabalham com raiz, eles trabalham com erva, eles trabalham com fumaça, eles trabalham com incorporação em alguns casos, não muito, mas existe sim a incorporação, menor, mas existe. Então eles têm todo um trabalho que é muito próximo ao que a gente conhece hoje, que seria a nossa pagelância, o nosso xamanismo, justamente por ter todo esse conhecimento. A própria medicina deles, através de raiz, através de ervas, através de águas, através de chás, de garrafadas, ou seja, uma série de coisas que eles criavam, e dentro dessa criação eles praticavam a cura. E aquele que se naquele momento era preparado para ser um sacerdote de Kimbanda e se tornava um grande Tata Kimbanda, ele era somente um grande curador. Ele era um grande curador que tinha a ideia e a intenção de curar, o objetivo de curar aquelas pessoas que ali frequentavam. Hoje em dia, isso, principalmente na Angola, em algumas regiões da África, isso hoje já não existe mais. Já não tem mais, eles foram se perdendo, principalmente por conta do preconceito. Então, muitos tatas quimbandas hoje são escondidos, em algumas regiões bem específicas, e acabam tendo medo justamente do preconceito, da represária. E aí, olha como ela vem de uma raiz antiga. Na época, antigamente, existia o grande rei de Congo, que era conhecido como Manicongo, ele se chamava. Era um grande rei que viveu na época do Congo. E ele fazia, vamos dizer, essa feitiçaria, que seria esse trabalho de pagelança, de cura, junto com os quimbandas, junto com os tatas quimbanda, que eram muitas vezes, esses ancestrais, esses espíritos ancestrais mais antigos, que eram mais brutos, tinham mais conhecimentos, em algumas ervas, mas assim, não nada muito diferente do que hoje a gente conhece e o que era já na época do Brasil, o Brasil colônia, o Brasil império, que era os calunduns antigamente. Porque a Umbanda ela veio surgir agora, em 1908, mas em 1950, 30 começou a crescer, tal de 30 a 50 que teve o boom e ela teve realmente o seu ápice e tal, e as pessoas começaram a conhecer, e aí elas foram se encaixando dentro das outras culturas. Mas esses quimbandas especificamente, essas entidades, esses ancestrais que trabalhavam, eles faziam parte principalmente desses calunduns, que foi a grande massa que vinha para as Américas escravizados, que eram esse povo banto. O povo já em cima da Nigéria, que é o Yorubá, que é muito forte, que é a nossa nação e tal, foi bem depois. Foi uma das últimas levas de escravo. E aí tá tanto Níger, Camarões, a própria Nigéria,
o Benin, que hoje é o Benin, que era o antigo Daomé. Então, essa região que são os Yorubás, que são a partir da queda do reino de Oió, que foi aonde eles começaram a ser escravizados e chegarem ao Brasil. Isso a gente está falando, se eu não me engano, de 1803, se eu não me engano, 1830, acho que foi, eu não sei ao certo, mas se eu não me engano a queda do reino de Oió foi em 1800, se eu não me engano acho que foi em 1830, foi a queda do Império. Então essa última leva foram esse povo do reino de Oió. Por isso Xangô, muito conhecido aqui, por isso Xangô tem muito essa força. Porque só que assim, nós não podemos ignorar todo anteriormente aquilo que existia, aquilo que tinha aqui. Porque nós estamos falando dessa última leva antes de acabar, antes de assinar a Lei Áurea, antes de realmente finalizar todo esse grande absurdo que era a escravidão. Então, quando eles chegavam aqui, principalmente esses tatas que vinham muitas vezes escravizados e tudo, eles já foram entendendo. Eu acho difícil até como eles conseguiram sobreviver, porque imagina, lá na África eu ficava doente, eu ia lá, eu pegava a planta tal, tomava, fazia o remédio, me curava. As plantas de lá e daqui são bem diferentes. Hoje, claro, a gente tem uma série de plantas que são plantas africanas, tem do mundo inteiro e tal. Naquela época isso não existia. Então imagina ele tentando buscar uma planta o máximo possível parecida com aquela para saber se tem o mesmo efeito, se vai... Porque eles não tinham como se proteger, não existia medicina. Eles não tinham acesso a médicos, a medicina. Eles tinham que fazer a medicina deles, que era essa medicina, que era essa quimbanda, que era essa medicina de cura, que eles existiam, que eles conheciam da África. Então, além dessa dificuldade, desse problema todo, existia a dificuldade de tentar encontrar aquela erva, aquela raiz que hoje naquele momento em território brasileiro não tinham. Então, e nisso eles foram aprendendo, foram se misturando com os índios, conhecendo, porque os índios passaram para eles também muitas informações e vice-versa, e aí começou. Em um determinado momento, esse Mani Congo, que é o grande rei de Congo, ele por uma navegação que chegou no Congo através de um rio, um português, se não me engano Afonso, alguma coisa. E ele chega até o Congo. Quando ele chega, cristão, português, começa a jogar a ideia principalmente cristã, de Deus, de Cristo, de bababá, e começa a trazer essa ideia. Em um determinado momento, esse rei, ele adota o cristianismo. E ele abre mão de toda essa cultura que existia, essa cultura que fazia parte já do seu território, que era a quimbanda. Então, ao ele entrar para o catolicismo e ficar muito, naquele momento, muito devoto ao Vaticano, devoto à corte portuguesa e tudo isso, ele foi criando em cima disso e foram afastando todos esses grandes tatas quimbandas que faziam parte. E aí eles foram se afastando, e eles foram cada vez mais perdendo esse conceito em si. Então, dentro dessa conversão que teve, o que aconteceu? Eles começaram a se afastar. Hoje, existe poucos tatas ainda quimbandas na África. Vivem numa região chamada Vale do Bengo. É uma das únicas poucas regiões que existem, onde quem quer realmente ser quimbandeiro e fazer parte, no meu ponto de vista, vai ter que ir para lá. Aqui no Brasil esquece, não existe isso. Não tem como, porque eu vou falar dessa quimbanda hoje moderna que existe, que até agora ninguém conseguiu imaginar e nada, né? Primeiro porque, olha que coisa curiosa. Exu é o quê? Hã? Não, Exu não. Não, esquece o catiço. Exu é orixá. Exu orixá é o quê? É um orixá. Orixá é que língua? Yorubá. Nós estamos falando de banto. Então olha já que coisa curiosa. Como que o Exu chegou num povo banto? Se Exu ele é Yorubá, teria que ser o quê? Um Aluvaiá, um Pombonzila. Teria que ter uma outra denominação. Então, olha já que curiosidade que você nunca parou para se perguntar. Engraçado, se a quimbanda ela representa, e ela vem, quimbanda já se sabe do nome, que é Kibanto, é Kikongo, ou seja, já vem do banto. O banto não fala Yorubá. O banto, uma das línguas principais, que seria o próprio banto. Não existe Exu? Então, como que o Exu foi chegar lá? Então, olha já como, se você for analisar friamente, já não faz sentido.
Exatamente, exatamente. Então já não faz sentido entender esse processo do que o Exu, o que o Exu está fazendo lá dentro. O que o Exu está fazendo parte daquilo se ele não representa aquilo, se ele não tem aquele sentido em relação àquilo? Não tem sentido. Então, qual que é um dos pontos principais que a gente começa a entender? A gente começa a entender que o que se hoje se tem conhecimento, se conhece, principalmente sobre a Quimbanda, é completamente diferente daquilo que começou lá na África, lá atrás. Aí o que começou a acontecer? Vamos chegando perto para vocês. Eu vou bem devagar para vocês ir desenrolando, entendendo o processo para chegar. O que aconteceu? Ao ele mudar a religião do reino para o cristianismo, todos esses tatas quimbandas, eles começaram a se afastar e começaram a correr. E sumir, porque eles começaram a ser perseguidos. Como todo país acaba assumindo uma condição. Nós estamos falando da África especificamente, que é uma religião-estado. O que seria a religião-estado? Dentro daquele estado, tal Deus existe. Então a gente pode dizer que dentro desse contexto existe um monoteísmo e não um politeísmo. Porque, por exemplo, no reino de Oió, quem é o Deus? O reino de Oió cultua quem? Xangô. No reino do rio Níger, quem que eles cultuam? Yansan. Em Oxobô, qual que é o Deus que eles cultuam? Oxum. Então, já começa a entender, por isso que quando chegou ao Brasil foi muito complicado. Porque lá os reinados e a religião era conhecida como as religiões-estados. Porque faziam parte daquela região e todos cultuavam. Então tudo bem, tinham outros deuses, sim, conheciam talvez Iemanjá, o Inhempê e Inupê conhecia o Baluaê, conhecia Nanã, o Xumaré, tudo bem. Ok, mas aqui a gente cultua tal orixá. Aqui esse orixá é o nosso Deus. Então não deixa também de ser um monoteísmo. Embora as avessas, mas ainda é. E aí você imagina, dentro dessas regiões, onde nós estamos falando só do povo banto, especificamente, mais de 1000 línguas, mais de 500 povos. Imagina a quantidade, assim, enorme que existia de cultos, de divindades, de formas, de pagelança, de cura. Aí o que acontece? Dentro desse processo, nasce a Umbanda. A Umbanda, ela nasce com o objetivo de branquear, como eu já falei milhares de vezes, os calondus e a cultura afro. Então, o que aconteceu? Num exato momento em que a Umbanda nasce, o objetivo é justamente trazer esse curador, mas esse curador limpinho, esse curador branquinho, esse curador ligado à magia branca e não à magia negra. Que era que esses feiticeiros faziam, que era que esses, não independente da quimbanda ou não, mas que faziam e que processavam. O que acontece? Eles começam a trazer todo esse conhecimento e afastar tudo aquilo que é mais negro, ou seja, e trazer muitas vezes aquilo que é o mais o branco. Então aquele preto velho, ele era bem-vindo, aquele preto velho igual o pai Antônio, que virou e falou, lugar de preto é no toco e não na mesa, não vou sentar na mesa. Ok, preto velho subserviente, que fala o português bem, que carrega o terço, que fala Nosso Senhor do Jesus Cristo, Nossa Senhora Virgem Maria, que fala que é aquele preto velho catequizado, aquele preto velho extremamente europeu, com nome europeu, João, José, Mané, não pode usar o nome dele africano. Os caboclos, a mesma coisa. Então, os caboclos, aquele caboclo jesuitado, tudo tal, isso eu já cansei de falar para vocês, estou só reforçando e para quem não ouviu. Então, aqueles caboclos jesuitados, que aceita, que entende, que fala, beleza, aquele selvagem acabou, foi ficando de lado, eles foram tirando. E aí, nisso, a Umbanda, ela foi ficando cada vez mais bonitinha, próximo ao espiritismo. Porque a ideia naquele momento da Umbanda é deixar a Umbanda o mais perto possível do espiritismo. E não de um candomblé, e não de uma matrizes, de matrizes mais africana. E deixá-la o máximo possível, porque o espiritismo é bonito. É francês, nasceu com Allan Kardec em Paris, olha que coisa linda. Uma coisa, sabe, bem aceita, as rodas e tudo. E aí foi tirando. Aí o que aconteceu? Aí que entra o ponto. Mais ou menos em 1940, 1950, tem um escritor chamado Léo de Souza. O que esse retardado fez? Ele escreveu um livro dizendo magia branca, Umbanda, magia negra, Quimbanda. E aí o que ele fez? Ele pegou e começou a explicar a Quimbanda
a partir de um sincretismo com demônios, com satanismo, com Exu. Então ele trouxe os grimórios do cristão século XIV, século XV, século XVI. Eles trouxe os demônios da Goécia, ou Goétia, depende de como chama, os demônios. Então as pessoas começaram a fazer associação, aonde Tranca-Rua e Asmodeus é a mesma coisa. Entre Beuzebu e Tiriri é muito próximo. Entre Exu Veludo e Lucifer é próximo. E aí ele começou a trazer essa ideia de sincretismo entre um e outro, explicando que a quimbanda era tudo que era de ruim. Por quê? Porque a quimbanda é onde estava muito mais essas entidades que seriam mais do meio do mato, mais grosseiras, que não tinha todo esse refinamento europeu que queria ter. No entanto, que quem nunca ouviu numa umbanda antiga falar que a gente tem as duas bandas. Hoje esse caboclo é quimbandeiro, ele vai virar. Quem nunca ouviu isso antigamente, agora o caboclo vai virar pra quimbanda. Aquele preto velho é quimbandeiro, feiticeiro, faz coisa. Ele vai virar. E aí, aquele preto velho que não era bonzinho, que mandava os outros a merda, que falava não sei o quê, que era não sei o quê, que quando ia dar uma consulta era muito rude com as pessoas, que não usava o nome dele Joãozinho, usava o nome dele africano, que era mais invocado. Esse preto velho é quimbandeiro, preto velho, ou seja, então não é só Exu. Acabou com o quimbandeiro. Baiano, aquele baiano lá vai virar. Principalmente mais o baiano é pouco, é mais o caboclo e mais o preto velho. Aquele preto velho lá, nossa, trabalha com pólvora pra caramba, trabalha com isso, trabalha com aquilo, e faz isso. Aquele preto velho é quimbandeiro. E quantas vezes, antigamente, na Umbanda, falava que tinham essas... Era como se fossem os dois lados da moeda. Então tinha, ou seja, a Umbanda que ia trabalhar e em um determinado momento, se o carrego era bravo, ele tinha que virar. Caboclo vai virar, agora caboclo vai virar pra quimbanda. Aí ele ia lá, tocava uma cantiga assim, um ponto assim, puxava a quimbanda, o caboclo já mudava a vibração, mudava a densidade, como se ele tivesse essas duas faces da moeda para fazer. E aí, tudo que era branco foi saindo. E aí a quimbanda ela foi aceitando isso. E aí as pessoas retardadas que acham bonito o satanismo, que acham bonito todo esse lado, começou a falar, tô incorporado no Lucifer. Na verdade, é um tranca-rua tal. Mas começou a fazer essa associação. E aí ele começou a ter a ideia de que ele pode ter esse demônio ao lado dele, fazer pacto, e ter o demônio, vamos tacar sangue, vamos tacar... Como tinha a matriz africana por trás, tinha um sacrifício, se molavam animais. Então vamos matar animal, que é o próximo do que se existe dentro de um satanismo, dentro desses demônios da Goécia, esses demônios dos grimórios cristãos do século XIV, XV especificamente, do que a Bíblia trazia. Gente, desde quando demônio da Goétia, satanismo, Lúcifer, todo esse lado da Bíblia antiga, judaico-cristão, esses demônios, desde quando isso existiu na África? Isso nunca existiu na África. Nunca se teve conhecimento disso na África. A África nunca fez parte disso. Mas este Léo de Souza, que escreveu esse livro, em 1940, 50, não sei exatamente, ele trouxe isso e fez totalmente esse sincretismo. Aonde ele começou a dar o nome dessas entidades, principalmente de Exus, e falar, esse Exu é o mesmo espírito que carrega o Asmodeus, Tranca-Rua e Asmodeus é a mesma coisa, o não sei o que lá do Beuzebu, não sei o que é o mesmo, o outro... E aquilo ganhou um vulto muito grande, aquilo ganhou uma proporção, porque o cara escreveu, naquela época escrever livro não era fácil, como hoje, hoje qualquer um escreve, antigamente não era isso, um ditado que diz, escrever um livro é fácil, quero ver se fazer os outros ler, aí que é o difícil, mas antigamente tinham poucos. Não existia literatura na Umbanda, no Candomblé, não tinha isso. Alguém lançou um livro, vou ler. Você vai contestar uma coisa que está no livro que você leu? Você não vai contestar. E aí isso ficou muito forte no Sul. Então no Rio Grande do Sul começou, que é o lugar onde nasceu essa quimbanda moderna. No entanto, que só para vocês terem ideia, a quimbanda real e verdadeira, as cerimônias são fechadas. Não é cerimônia aberta para público, isso não existe. Não tem isso, é fechado. Só que não, o Rio Grande do Sul achou isso tão bonito no momento que eles adotaram para si aquela quimbanda, criaram aquela ideia do que seria essa quimbanda dentro desse sincretismo. Aí começou príncipe dos infernos, príncipe não sei do que, o inferno que não sai atrás do demônio não sei do que, e vamos fazer um negócio aqui que vai vir o demônio. Gente, demônio na África? Gente, isso nunca existiu.
Nós estamos falando de uma religião que já começa que a etimologia dela é banto. Se não existe isso lá, não existe Exu lá, já começa por aí. Existe Aluvaiá, existe Pombuzila, existe, ou seja, esses nomes que são mais os mais conhecidos. Mas já começa que Exu não existe, demônio muito menos, Satã, Lucifer, esse menos. Então, sabe, tipo, e só nisso já dá para entender o quanto essas pessoas que hoje cultuam esse tipo de quimbanda são pessoas, assim, que não estudaram a raiz daquilo que eles mesmos praticam, que não estudaram a base daquilo que eles mesmos acabam atendendo, fazendo, trabalhando. E aí se aceitou a ideia dessa quimbanda moderna que o Sul trouxe. E aí ficou muito forte. Então hoje, as pessoas, não, eu só trabalho com quimbanda. Aqui é só Exu e Pombagira. Tipo, mas não Umbanda lá atrás, onde tinha o preto velho quimbandeiro, onde tinha o caboclo quimbandeiro que ia virar para fazer. Quem aqui, acho que todo mundo que é da Umbanda antiga já ouviu isso, né? O caboclo vai virar. Nossa, agora ele vai virar. Agora o preto velho vai virar do lado de lá. Ou seja, a ideia de que justamente ele vai agora naquele momento, porque ele é como se ele trabalhasse com as duas. Entanto que o nome Umbanda e Quimbanda, Umbanda o final é o mesmo. Só muda o Kim e o U. Ou seja, já mostra que elas eram. E aí, dentro dessa ideia, aí foi nascendo essa Umbanda sagrada, foi nascendo primado, foi nascendo esse monte sabe, de magia misturado com coisa. Cada vez menos esse banto e esse conhecimento desses antigos feiticeiros, desses antigos tatas, desses sacerdotes, tinham espaço. Porque era cada vez uma coisa mais limpinha, uma coisa mais branquinha, e foi se perdendo a raiz, foi se perdendo. A ponto de hoje você entrar dentro de... Quem conheceu a Umbanda, tipo, 20, 30 anos atrás, e hoje entra dentro de um terreiro de Umbanda, fica assim, assustado. Fala, gente, o que aconteceu aqui? Mudou tudo, perdeu a base, perdeu tudo. E aí as pessoas, até mesmo dentro do próprio sincretismo que elas foram criando, e a ideia que, claro, o candomblé contribuiu muito para isso, acabou trazendo um conflito muito maior e fez com que mais confusão existisse. Ficou muito mais confuso, ficou muito mais... estranho até de se dizer, porque especificamente, por exemplo, esse povo da Quimbanda, eles fazem pactos específicos a pontos de imaginar que entre ele e aquele demônio e Exu é um só. A ponto de cada vez mais, o quanto mais ele fala, é mais o Exu que está falando, que é o demônio, que é isso. Como se ele e aquela entidade fossem apenas um. Como se ambos fossem apenas uma única entidade, um único ponto. Ou seja, você se perde dentro do que é você e que é aquilo. Porque é uma noção de pacto de unidade e de igualdade muito grande. E aí, com a necessidade de cada vez mais. E aí, o que acontece? Quanto mais hoje, dentro dessa Umbanda moderna, aquela entidade, ela grita, ela esperneia, ela faz, e quanto mais bruto ela é, quanto mais satânico ele é, mais quimbanda ele é. A ponto de já acontecer, de eu atender uma pessoa que foi para um centro, começar a desenvolver, e a entidade, no começo do desenvolvimento, uma entidade um pouco bruta, meio assim e tal, o pai de santo da Umbanda falou, não, você tem que ir para Quimbanda. Todas as suas entidades são de Quimbanda, aqui a gente não aceita. E não era nada daquilo. Na verdade, ele estava num processo de desenvolvimento, ele não tinha muito controle, e a entidade muitas vezes vinha um pouco mais revoltado, bravo, porque às vezes queria ter o domínio do corpo e não conseguia direito, conseguia falar, se expressar e o médium atrapalhava. Então a entidade ficava um pouco assim. E um pouco também do médium, que era um pouco irritado, um pouco nervoso. Então, claro, sobressai aquilo que o médium é. E aí o pai de santo não pensou duas vezes, virou para a pessoa e falou, você tem que procurar uma quimbanda. Todas essas suas entidades são de Quimbanda. Porque olha como elas são, como são desse jeito, são isso. E aqui não, aqui é Umbanda, você está no lugar errado. E o cara procurando uma Quimbanda em qualquer lugar. Só que assim, só que hoje a Quimbanda de hoje moderna só quer trabalhar com Exu e Pombagira. Não faz parte mais desse banto que, na realidade, quando a pessoa ia trabalhar, que era um Tata Quimbanda que ia incorporar, que era um dos últimos casos, que ele incorporava, ele não estava se importando se era Exu, se era Pombagira, ele estava incorporando um ancestral. Não importa onde ele se encaixa. Se ele se encaixa como um preto velho, se ele se encaixa... Porque muitos desses pretos velhos de Quimbanda não vem amachado, vem de pé, vem normal. Não é velho curvado tudo. E assim, é um pouco mais ríspido para falar, em atendimento ele é muito objetivo, direto.
Por quê? Porque eles vêm de um conhecimento um pouco mais antigo. Eles vêm de uma educação que não aceitou essa roupa, oi? Essa doutrina, essa forma rígida de mudar e aceitar esse branquinho, bonitinho, lindo e maravilhoso, doutrinado e educado. Ele continua, não, eu sou assim, é meu jeito, é minha personalidade, é o meu temperamento, espiritualmente eu sou assim. E aí, muitas vezes, eles vêm diferente, né? Então, dentro da água ele vem um pouco diferente, com outro nome, outro jeito, aí depois lá ele vem de outro e tal, e às vezes é o mesmo espírito. Só traveste uma roupa, uma vestimenta, para que naquele momento, aquilo acaba sendo aceito e acaba sendo reconhecido. Então, olha como se a gente puder classificar, hoje eu particularmente não sou dono da razão e nem quero ter essa ideia e nem estou querendo convencer a ninguém, estou simplesmente expondo o meu ponto de vista e o que eu acredito. E eu acredito que hoje a Quimbanda, não a Quimbanda de hoje, a Quimbanda moderna que existe no Sul, que é Exu, Pombagira e tal. Não, esquece isso. Quando eu falo a Quimbanda real. Aquela Quimbanda sem essa doutrina. Para mim, ela seria a continuação desses calunduns antigamente. Dessa macumba antigamente. Porque a macumba era um nome que era dado. Isso aqui é uma macumba. Isso aqui era macumba. Antes de nascer Umbanda, em 1800 já se falava de calunduns, já se falava de macumba, já se falava desses espaços, desses lugares destinados ao culto, à divindade, ao sagrado, ao ancestral, à natureza. Não importa, porque era tudo uma mistura de tudo, e dentro daquilo existia todo esse conhecimento que fazia parte. Então eu acredito que a Quimbanda hoje, não sei se existe, não sei se tem ainda hoje, eu não conheço. Eu pessoalmente não conheço. Hã? Tem? Eu não conheço. Eu acho que a Quimbanda... Então, mas trabalha só com Exu? Porque se trabalha só com Exu, é uma Quimbanda moderna. Então, exato. Então, pra mim isso não é Quimbanda. Pra mim isso aí é uma Quimbanda moderna do Sul, que pode ter um outro nome. Talvez Quimbanda não com K de quilo, que é a real. A Quimbanda com QUE, de queijo, que seria a Quimbanda mais fraquinha, assim, que o pessoal brincava antigamente. Se eu não me engano, tinha um Tata Quimbanda antigo que fazia uma brincadeira dessa. Não lembro o nome dele agora. Porque assim, essa Quimbanda antiga, ele não está preocupado se é Exu, se é Pombagira, ele está preocupado em fazer a raiz, em fazer a cura dele, em fazer a grande cura, e se naquele momento tiver a necessidade da incorporação, ele não está preocupado em quem vai incorporar. Se é um preto velho, se é um caboclo, se é um ancestral dele, se é um ancestral da família, se é um ancestral preso à egrégora daqui do ambiente da terra do Brasil. Ele está preocupado com isso. Está preocupado em receber uma energia forte que vai intensificar aquilo, ampliar uma quantidade absurda e você possa se curar com aquilo. E acabou. Só que não. Hoje eles estão presos a essa Quimbanda moderna, que é essa Quimbanda do Sul, onde é só Exu, Pombagira, é satanismo, é do demônio, é do mal, é maléfico. E aí as pessoas, elas entram nessa piração, primeiro porque elas, no meu ponto de vista, elas têm um descontrole emocional. Segundo, elas têm síndrome de rei. Elas acham que são deuses, porque eu vou lá, eu acabo com a tua vida, eu vou lá, eu faço isso com você. Eles acham que eles querem ter o poder de manipulação da vida dos outros. Eu vou lá, faço, eu aconteço. Ou seja, para mim, problemas de grandeza uma pessoa dessa tem. A ponto de querer brincar de Deus e mudar a vida dos outros como se fossem simplesmente... marionetes, exatamente, como se fossem marionetes. Bom, eu acho que isso está fora do que era o Banto, do que o Banto criou como Quimbanda lá atrás, né? Acho que está bem distante dessa realidade, ou seja, está bem longe de toda essa realidade e de todo esse contexto e de todo esse conjunto que existe. Acho que está bem fora de tudo isso. Então, nisso a gente já reconhece e já percebe que todo esse processo, ele se perdeu. Ele se perdeu. Então hoje, por isso que eu falo, talvez eu não conheço nenhum hoje, centro, nenhum lugar, nenhum terreiro e nenhum tata de Quimbanda específico que trabalhe dessa forma. Deve existir? Provavelmente, mas eu não conheço. Infelizmente eu não conheço. Mas deve existir, que realmente traz essa ideia, tem esse conhecimento antigo e está ali fazendo isso. E não se rotulou, não se engessou também dentro dessa doutrina antiga, satânica, demoníaca, maléfica, onde existe o mal, e quanto mais doído, mais sofrido, quanto pior, melhor. Não.
Pra mim isso... Oi? Eu conheço, ele era com Jurema. Ele trabalhava com banda e Jurema. Então, é meio complicado, né? Porque você vê que já não é uma quimbanda, né? Você vê que já não é uma quimbanda, né? Não, vai fazer questão de falar, porque é essa quimbanda do Sul, que chegou do Rio Grande do Sul. Que é essa quimbanda do mal, essa quimbanda isso. Que tá tão completamente longe de uma quimbanda. Isso, tipo, depois do que eu pouco consegui explicar aqui, vocês já conseguiram entender que é bem... Não tem nada a ver isso a quimbanda. Ou seja, não tem nada a ver. Trabalhar com Exu e Pombagira e falar eu sou quimbandeiro. Não. Ela segue somente a linha desse tempo. Exatamente. Se fiz Exatamente. Ou seja, então, por que eu falo que ela não é uma quimbanda? Porque ela nasce a partir desse livro do Léo de Souza. Ou seja, ele vem, traz esse negócio do satanismo, traz esse sincretismo, onde um tranca-rua é um Asmodeus, por exemplo, é um Beuzebu e tal, e aí, a partir dali, as pessoas adotam a partir desse livro. Então, como que alguém que pega a partir de um livro, um único livro de um autor, cria toda uma doutrina em cima, batiza como o mesmo nome de uma quimbanda que existia lá atrás e diz que é? É a mesma coisa, amanhã, de repente eu pego, sei lá, a Umbanda, começo a trazer espírito de Marte para trabalhar, não, tô recebendo aqui marciano, trabalhando com marciano, de Marte, não sei o quê, aí mudo completamente tudo, e aí eu falo que é Umbanda. Como assim? Ela é qualquer coisa, mas não é Umbanda. A Umbanda ela vai trabalhar com alguns tipos de espíritos que fazem parte desse folclore que é o ancestral antigo da Terra. Você está trazendo uma coisa de... Não, calma aí, então isso não é Umbanda. Pode mudar o nome. Mas aí eu falo, não, é Umbanda. Mas eu... completamente diferente. Você chegar lá, você vai ser atendido pelo marciano, pelo plutaniço, pelo jupiteriano, e no último passo lá, não sei o que, quem vai se atender é o Deus Sol. E eu falo, é Umbanda. Oi? Não, se você pegar o que é Umbanda, isso não tem nada a ver com Umbanda, não, mas eu falo que é Umbanda. Ah, por quê? Porque alguém escreveu um livro lá, dizendo que na Umbanda existem essas entidades, e a partir de agora acabou sendo. E acabou. Isso é Umbanda? Não. Então por que uma pessoa que só trabalha com Exu dessa forma, fazendo esse sincretismo, trazendo o demônio, trazendo o Satã, trazendo... vai falar que é Quimbanda? No meu ponto de vista, não é. Não é. Acho que com o sincretismo cristão, acho que esse direito de colocar os demônios dentro de uma outra... Que nem existia. Que nem existia, que nem tinha. Quando foi... No caso, por exemplo, de lá do Manicongo, que era o rei de Congo, quando chegou, isso foi bem depois. Que chegou a Bíblia, junto com a ideia cristã, e aí trouxe todos esses demônios antigos que faziam parte do Antigo Testamento, e tal. Mas assim, já existia tudo lá. Quimbanda ela já fazia parte daquilo. Porque eles já eram aqueles feiticeiros, já eram aqueles pajé que já faziam as suas curas, que buscavam a sua medicina, que tinham o objetivo de curar. Sabe, então... E aí, o que tem a ver? Então, quer dizer, o cristão nem chegou lá, mas eles já sabiam que existia os demônios que faziam parte da ideia religiosa judaico-cristã. Assim. Exatamente. Aí você vê, aí mistura Jurema com isso, quer dizer, pô, você é juremeiro, tá, monta uma mesa aí, conhece quais são os espaços da Jurema, vamos fazer, não faz parte. Por quê? Porque hoje, infelizmente, o que eu vejo as pessoas elas se intitulam capazes de fazer e fazem. Hoje em dia, o que é isso? Hoje em dia as pessoas faz qualquer cursinho de sacerdote aí de uma semana, um mês, já se julga pai de santo para abrir casa, fazer as coisas, não sou um sacerdote. Se mete na vida dos outros, acaba com a vida dos outros, faz um monte de cagada na vida dos outros, porque já se julga preparado para abrir uma casa, para atender as pessoas e fazer. Tá cheio disso. Hoje é o que a gente mais vê por aí. As pessoas elas não têm a humildade de fazer parte de uma casa, de entrar, de conhecer, de cultuar, de aprender com o mais velho, de ajudar, porque você só aprende quando você ajuda, quando você está do lado. Não. Hoje as pessoas chegam e não querem nem ser cambone. Eu não quero receber já. Não, vai ser cambone para ajudar, para aprender, para coisa. Não, quero trabalhar. Ah, não, se eu vou para cambone eu não vou. Como assim? Ao ponto que chega a falta de humildade das pessoas. Hoje chegou nisso. Chegou nessa. E assim, o principal as pessoas hoje elas não estão preparadas. Hoje você conversa com meia dúzia de pessoas aí que se julgam ou se intitulam sacerdotes, tatas, alguma coisa tal. Gente, não tem conhecimento nenhum. Assim, são pessoas extremamente defasadas, conhecem aquele mínimo, aquele básico, e assim, e se julgam já preparada porque eu fiz um curso e ganhei um diplominha lá que me deu aptidão para aquilo. Pô, mas você acha que alguém é capaz de te dar aptidão? Eu acredito que essa aptidão, esse conhecimento, ele
Ele não vem de alguém, ele vem de cima, né? Ele vem do alto, né? Ele vem de um orixá, ele vem de uma condição que vem além. Entende? E aí o que acontece dentro desse contexto ainda? Uma das coisas que acabou complicando também um pouco mais é justamente o próprio sincretismo. Eu quero começar um pouco a falar sobre isso, depois a gente vai ser muito mais direto. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais direto para não perder o assunto, porque temos só 20 minutos, mas vou tentar depois explicar um pouco melhor para se entender essa ideia. A ideia do sincretismo em si, primeiro, uma das coisas que eu posso dizer que eu acho interessante. Tudo bem, dentro da Quimbanda se trouxe a ideia do demônio, mas dentro da Umbanda e do Candomblé se trouxe a ideia de uma divindade. Se trouxe a ideia de um orixá dentro de um santo e vice-versa. Primeiro ponto que eu já vi isso de estudiosos, já vi isso de livros, de antropólogos, de uma série de pessoas extremamente renomadas no assunto, e não foram um ou dois, foram muitos. Primeira coisa que eles dizem, o sincretismo nunca existiu. Primeira coisa, o sincretismo nunca existiu. Você vai falar, como assim não existiu? Se eu falar em São Jorge, quem é o primeiro nome que vem na cabeça? Ogum. Você vai falar, pô, mas o sincretismo nunca existiu como? Se eu falo em Oxalá, Jesus. A primeira coisa que vem. Gente, aí você fala, pô, você tá falando besteira. Não, sabe por quê? Porque todos os estudos que eles fizeram, os negros na época que cultuavam, eles nunca acreditavam nos deuses cristãos. Eles enganavam. Eles não deixaram em momento algum o seu culto e a sua divindade para cultuar apenas o São Jorge. Eles continuaram cultuando Ogum. Eles continuaram acreditando em Ogum. Eles continuaram fazendo seus atos a Ogum. Apenas mascarado em cima de uma imagem de São Jorge para falar, não, estamos cultuando um Deus cristão. Para enganar. Isso não é sincretismo. O sincretismo é quando realmente você substitui, de certa forma. Assim, esses antigos antropólogos, eles falam. Então, eles dizem, não existe o sincretismo. Por quê? Porque em momento algum, esses deuses antigos africanos foram esquecidos. Primeiro ponto. Segundo, todo o sincretismo é extremamente equivocado e errado. Por quê? Porque para falar de uma religião eu não preciso falar de outra. Para eu falar do cristianismo eu não preciso citar Buda. Não preciso citar Alá para falar de Deus. Se eu vou falar de Alá, eu vou falar de Alá dentro dos conceitos islâmicos. Se eu vou falar de Buda, eu não preciso falar de Jesus ou entrar no cristianismo. Eu vou falar de Buda através do hinduísmo, através do budismo. Eu vou trazer elementos daquela... Ou seja, então, segundo passo. Para eu falar de uma religião, eu não preciso de outra. Terceiro, isso fez com que o orixá se perdesse toda a força que ele é. Olha que ponto. São Jorge, que vem a ser o Ogum. Ogum, gente, é uma força da natureza. Antropomorfizada dentro de um homem que é um ferreiro, que é um guerreiro, que é um lutador. Mas, na verdade, aí o que seria o São Jorge? Um ancestral divinizado. Olha que ruim, eu estou rebaixando um santo, um orixá, de uma potência da natureza para um homem divinizado. Olha o ponto que a gente também não para pensar. Nós estamos rebaixando o orixá, gente. Jamais, em algum momento, São Jorge pode ter conquistado um pouco dessa força que representa Ogum. Mas Ogum é uma força bruta da natureza, é um elemento da natureza extremamente forte, bruto, guerreiro, que representa como ferro, a guerra, a luta. E aí, para que a gente consiga entender através da nossa mente limitada e binária, a gente antropomorfizou através de um homem que é um ferreiro, que é um guerreiro, que é um lutador, e ok. Mas assim, o São Jorge é um homem comum, que lutou, foi numa guerra, ganhou uma guerra e se tornou um grande, e aí foi divinizado. Assim como pode ser um preto velho. Eu acho que o Ogum, o São Jorge, ele estaria muito mais dentro de uma ideia de um ancestral divinizado, de um Baba Egum, muito mais dentro de um catiço, do que necessariamente de um orixá. Aquele catiço que lutou a guerra do Farroupilha, a guerra não sei o quê, junto de a guerra de Canudo, próxima não sei o quê. Tá. Não tá no mesmo patamar? Mas não. A gente colocou. É igual falar, nossa, Iemanjá, sereia. Gente, sereia aparece 2 vezes em lendas. Aparece na Odisseia, de Ulisses, e acho que na Enéida que aparece. Alguma coisa assim, são em 2. E, gente, elas aparecem para matar os homens.
Elas aparecem para o seu canto trazer os marujos para debaixo do mar e afogar. Iemanjá? Tipo, olha o contexto sincrético tirando... Tudo bem, não, mas Iemanjá tem a ver com a Virgem Maria. Oi? Uma potência que é uma água, que é um mar, que é um rio, que é o rio Ogum, onde ela é cultuada. Sabe, em Obeokutá e tal. Como assim ela é Virgem Maria? Uma mulher, tudo bem, que teve. Tem um oriki de Iemanjá que diz... Isso é um oriki de Iemanjá. Iemanjá tem a vagina estreita para dar prazer a seu marido. É Virgem Maria isso, gente? Tá próximo da Virgem Maria, Iemanjá? A que tem a vagina estreita para poder dar mais prazer ao seu marido? Oxalá Jesus... Oi? Oxalá quando voltou do exílio, que ficou 7 anos preso, lá, ele amaldiçoou todo mundo que roubou o cavalo de Xangô. O Fururu, oi, lá, todo mundo conhece a cantura. Ele amaldiçoou para que um voltasse corcunda, outro sem um olho, outro sem uma perna. Ele amaldiçoou para que todo mundo que entrasse naquela cabana saísse com alguma peste que ele jogava. Está próximo a Jesus mesmo? Um ser que era humano, mas que foi divinizado pela igreja e perdeu todo o conceito do que representa aquele homem que ele era. Gente, eu não estou aqui para falar mal de outras religiões. Acho que toda religião é bem-vinda, toda religião é positiva, acho que todas as religiões existem e cabe a todo mundo. Não estou aqui para isso, esse não é o meu intuito. Mas o meu intuito é falar, não é. É igual Exu. Exu é Santo Antônio. Exu é Santo Antônio? Não tem todo mundo põe Santo Antônio embaixo de ponta cabeça para arranjar Faz isso com o Exu, seu Santo Antônio. Pega o Exu e põe lá de ponta cabeça no copo com água, no poço, para ver se realmente ele é Santo Antônio. Faz isso para você ver se ele vai trazer o seu amor da vida só porque você põe ele de ponta cabeça ali. Gente, não tem nada a ver. Mas, e assim, Exu, gente, é uma das maiores, Exu Candomblé, claro, Exu Eruxá, é uma das maiores potências que existe no universo. É uma potência sem limite. Exu é um movimento, Exu é dinamismo, Exu é força. Exu está em tudo. Está em todos os lugares, está em tudo, porque Exu é um movimento que faz acontecer. A gente está falando de uma religião cristã parada, estática, limitada. O Deus cristão é um Deus que criou e parou, descansou no 7º dia. O paraíso é um paraíso de ociosos, é um lugar perfeito e acabou e não tem mais, e não existe mais. Gente, se Exu é um movimento, é o dinamismo, é tudo que faz a ação, como que eu vou trazer uma divindade dentro do cristianismo que é parado, que é morto, que é estático, que é onipresente, onisciente, é completo, é tudo, por uma ideia de Exu especificamente, que é um movimento constante, ilimitado, é a esfera que sempre em processo de evolução, em constante, em busca, porque o Exu é isso, o Exu está em tudo, está em todos os lugares. E dentro disso ele foi fragmentado. E aí se nascem os caminhos, vulgarmente conhecido como qualidades, que nascem o Exu disso, o Exu daquilo, o Exu do caminho, o Exu da boca, o Exu do não sei do que, o Exu do mar, o Exu, que foram essas fragmentações que foram dados para um Exu que está em tudo e está em todo lugar, porque Exu é tudo. E aí a gente vai dentro de uma ideia cristã, onde tudo é parado, tudo é estático, tudo é morto, tudo é pré-definido, pré-determinado, onipresente, onisciente, uni, é tudo uni. De alguém que é diversificado, que muda, que é constante, que é todo o tempo essa mudança. Então não tem como. Então uma das coisas, Mãe Stella, finada Mãe Stella, do Ilha Shepo Afonjá, ela, há uns 20 anos atrás, ela foi extremamente objetiva. Na minha casa, Oxóssi é Oxóssi, não é São Sebastião. Oxóssi é Oxóssi. Eu não preciso falar de São Sebastião para vocês entenderem quem é Oxóssi. E ponto final. E já começou a bater isso de frente. Porque em alguns terreiros você chegava lá, e as imagens que tinham eram imagens católicas. E aí tinha aquele altar, né, o congá cheio de imagens católicas, tudo, para cultuar uma religião africana. Por que eu preciso de um monte de santo europeu para eu cultuar um santo africano? Mas para fazer sentido, para dar sentido, como assim? Não bate, gente. Não dá. E ainda mais por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está rebaixando o orixá. O meu ponto principal disso é rebaixar o orixá. É rebaixar ele a um patamar de um ser
de um Egum divinizado. E perder o que é essa representação que representa essa potência. Ah, Oxum é Nossa Senhora da Aparecida, é Nossa Senhora da Conceição. Não estou desmerecendo Nossa Senhora da Aparecida em forma alguma. Mas assim, Nossa Senhora da Aparecida era uma pessoa que foi, tá, fez cura, quebrou corrente de fez alguns milagres, ok. Mas o Oxum é uma força da natureza. É uma força sabe, que representa a água doce, representa a fecundidade, representa uma série de coisas. Se eu limito ela a isso, eu perco tudo aquele resto que representa essa potência da natureza absurda que ela é e que ela representa. Então não tem como. Então, o meu ponto de vista em relação ao sincretismo, que era uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, o meu problema não é eu falar simplesmente de um orixá, eu ter que usar um santo católico, um ser, não é nem esse o contexto, tudo bem, eles tiveram que esconder para existir, não é esse o contexto. O contexto que me incomoda é eu ter que rebaixar uma força da natureza. E, infelizmente, a tua mente, ela acaba vendo dessa forma. Então, quando você for olhar para uma Oxum, você vai olhar ela de forma antropomórfica. Ainda mais se ela tem a possibilidade de manifestar em você, e você ver alguém, você abraçar, reforça ainda mais. Reforça mais a ideia daquela puta potência da natureza humana. E perde toda aquela força que ela tem, todo aquele dinamismo, aquela natureza exuberante, bruta. Assim, gente, Yansan não é um ventinho, Yansan é um vendaval, é um tornado, sabe, é aquele vento que derruba uma cidade inteira. Não é um ventinho que deu aí de 100 km por hora e falou, nossa, já... Não. A gente tá falando de uma força da natureza tremenda que se deixar um vento, um vendaval, que destrói uma cidade. Essa é Yansan. Não é aquele ventinho, só que a gente acaba vendo como aquela mulher búfalo somente. Aquela mulher, sabe, que ela tem só a força de um búfalo. E a gente vê e perde tudo isso. Yansan de todas as Iabás, é a mais devota aos seus filhos. Yansan é capaz de matar por um filho. Não que as outras não seriam tal, mas Yansan, ela mata por um filho. Se você pegar, assim, para Yansan e falar, eu tenho aqui 1 milhão de pessoas. E aqui eu tenho um filho seu. Alguém tem que morrer. Quem você protege? Ela não pensa 2 vezes. Ela fala, meu filho. Mas você vai matar 1 milhão de pessoas. Ela não tem problema. Eu vou salvar meu filho. Essa é Yansan. Você acha que ela está perto de Santa Bárbara? Você acha que isso... Santa Bárbara seria assim? Yansan, ela falaria, sem sombra de dúvida. Mas você vai matar 1 milhão de pessoas. Depois nasce. Mas meu filho está salvo. Porque Yansan é assim. Yansan, ela tem um negócio com o filho que é surreal, é uma coisa fora de sério. Algumas filhas, na maioria das vezes, têm isso também. Assim, você vê que elas matam pelos filhos, elas lutam, elas brigam, assim, elas são aquelas, assim, absurdo. Porque elas têm esse negócio muito grande. Assim, tudo bem. Existe um Itã, existe, tudo bem, tem um conhecimento, algo por trás. Mas a ideia do sincretismo é, assim como, por que eu quis citar um pouco sobre isso? Porque eu acredito que assim como esse sincretismo dentro da Quimbanda, trazendo esses demônios, essas ideias, eu acho que prejudicou o conceito da Quimbanda, do que realmente é, assim como esse sincretismo católico, cristão, dentro da Umbanda e do Candomblé, também prejudicou. Então, tiram isso da cabeça, esqueçam essas ideias sincréticas, essas ideias de similaridade, de que vocês consigam fazer uma certa ligação entre um outro. Esqueçam isso não existe. Isso acaba empobrecendo a gente, faz com que a gente veja as coisas diferente, veja as coisas de uma outra forma. Gente, sabe, é surreal. O São Sebastião morreu com uma flechada. E aí, vamos falar que ele é o Xóssi, que é o flecheiro, então, ou seja, que é o caçador. Ele é o caçador que faz parte da linha, da falange dos grandes caçadores na África. Ou seja, só porque ele tem a flecha, mas o outro morreu de flecha. Então, qual que é a relação? Só porque ele morreu com flechada, ou seja, mas o outro sabe, não faz sentido isso, gente. Não tem. E assim, o Oxóssi, ele não é o caçador em si. Ele é o que representa aquela força da natureza dentro da caça. Dentro de uma cidade que vai entrar numa mata e buscar justamente uma nova moradia, buscar um alimento.
Porque é tudo. O que uma mata representa? A força inteira de uma mata, aquela natureza que representa. É a mesma coisa o Sanha. Ah, o Sanha é o feiticeiro, é o grande bruxo da mata. Não, gente. O Sanha não é feiticeiro. O Sanha não é bruxo, não é curador da mata. O Sanha é a mata. O Sanha é a folha. Ele não é quem. Ele é a folha. Quem usa de um pajé, um tataquimbanda, ou que usa uma folha, ele está usando o Sanha. Mas o curador não é o Ossanha. O médico não é o Ossanha. O Ossanha é a folha, o Ossanha é a natureza, o Ossanha é a erva. Só que não. Automaticamente a gente imagina que é aquele que possui todas as folhas. Então ele é aquele que tem o conhecimento e ele tem todas as folhas para ele. Então ele é aquele grande... É o grande médico fitoterápico. A ideia é que hoje se ficou em Ossanha. Não, gente. Ossanha não é o médico. O Baluayê até pode ser, ter essa relação de médico e tal. Mas o Ossanha, ele é a folha. Ah, mas é a folha bruta, é a folha selvagem. A folha plantada não é Ossanha. Você vai pegar e fazer um banho, que você plantou tudo bem, mas isso não é Ossanha. Ossanha é aquela folha bruta dentro da mata que você entra selvagem para pegar. Hoje em dia é raro isso acontecer. Tem um outro lugar que a gente vai para buscar. Mas você plantou aqui, deixou aqui, sinto lhe dizer, isso não é Ossanha. Tá plantadinho aqui, eu vou pegar e vou fazer um banho. Sinto lhe dizer, você não tá preparando o Sanha. Ah, mas eu tenho terreiros hoje que tem várias ervas plantadas. Planta para usar e fazer seus amacis, fazer os seus saçanhas, tudo. Sinto lhe dizer. Não fiquem bravos comigo, mas não é o Sanha. Porque é aquela folha bruta, aquela folha selvagem, que existe a mata dentro. Que é lá, aquilo é o Sanha. Ah, mas você fala que ele representa todas, mas não essa comprada, essa criada. Hoje em dia não, a gente tem que comprar, vai no Mercadão, vai não sei o quê, algumas folhas que a gente porque não acha mais. Infelizmente, com essa mudança, esse crescimento da cidade, da civilização, se perdeu. Mas assim, aí dentro do sincretismo vai colocar com o santo. Como que você vai colocar a natureza dentro de uma forma antropomórfica, dentro de um santo cristão? Não faz sentido, gente. Certo? Bom, acho que se deixar eu vou até amanhã, mas acho que deu para entender o assunto. Acho que a ideia era essa principal, trazer essa noção. Quis falar um pouco dessa ideia da quimbanda, entrei um pouco nessa ideia também do sincretismo, para fazer perder isso, porque acho que o sincretismo é uma das coisas que talvez hoje a gente não consegue enxergar o problema. Mas daqui 10, 20, 30 anos o problema vai estar lá. E muito maior e não se sabe como começou. Nesse momento a gente sabe, através desse livro do Léo de Souza, que escreveu, fez essa relação dentro do satanismo e foi embora e se perdeu, e alguns foram adotando, pegando e acharam muito bonito e foi. Então, vamos cortar isso para que a gente possa tirar toda essa ideia, para que a gente possa estar o máximo perto, o máximo próximo possível, dentro de todo o conceito real daquilo que representa realmente o orixá, do que representa a natureza, e aí a gente possa realmente manifestar isso da forma mais simples, mais natural, mais bela e mais maravilhosa possível. Beleza? Bom, então vamos ficando por aqui, que daqui a pouco também a live cai. É 1 horinha certinho. Nosso próximo trabalho, lembrando a vocês, será no dia 8, não sábado agora, no outro sábado, daqui a alguns dias ainda, toque de esquerda, às 18h30. Tá bom? Gente, boa noite para vocês. Bom